Livro de Segundo Livro de Reis, capítulo 5, versículo em diante, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, nós estamos vendo aqui um homem chamado Naamã, conhecidíssimo, né? Quem já não ouviu falar de Naamã? E ele era uma pessoa muito respeitada. O que dá a entender também que, além dele ser uma pessoa respeitada, dá a entender que ele era uma pessoa muito querida. Outra coisa também, ele era chefe do exército. E diz também aqui a palavra que ele era de um grande respeito. E diz também que o Senhor dera livramento aos sírios por ele. E este homem, além de ser usado por Deus, porque está falando aqui, não sou eu, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor usou ele. É interessante notar isso. E era este varão valoroso, quer dizer, ele era valente. Porém, ele tinha um segredo sombrio. Ele tinha um segredo que ninguém sabia, a não ser a esposa. Ou provavelmente alguém de muita confiança. E é interessante notar que somente ele, a esposa, e também alguém de confiança, é óbvio que a gente sempre tem, são poucos, mas nós temos aqueles amigos de confiança, sabiam do caso dele. Ele era leproso. Ele tinha um problema muito sério que não poderia ser controlado. E que a cada dia mais piorava a situação. Para você ter ideia, uma pessoa que tinha lepra, ela tinha que viver isolada em casa separada, fora do convívio da família e da sociedade. Imagine, essa pessoa não poderia nem ser tocada, ela não poderia nem ser abraçada por causa da lepra, porque a lepra contagiava e contaminava. E outra coisa, pessoal, imagine, além disso, a emoção de Naamã. Imagine a luta que ele enfrentava emocionalmente, porque dá a entender que não era só o problema físico, uma lepra que não tinha cura. A pessoa que tem lepra, ela vai perdendo a sensibilidade. A pessoa, às vezes, que é um dedo dela, nem percebe. Fica imune à dor. É uma coisa muito séria, pessoal. E imagine a pessoa não poder tocar, nem ela tocar, nem a outra pessoa tocar. Você vai se lembrar muito bem a respeito de um milagre que Jesus operou na vida de uma mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo com hemorragia, e que tinha lepra, que tinha hemorragia, não podia tocar em ninguém. E ela toca em Cristo. Quando Jesus falou que me tocou, ela ficou com medo, ela ficou apavorada, mas depois contou toda a verdade, e Jesus disse: vai, está livre do teu mal, tua fé te salvou. Onde que eu quero chegar aqui, pessoal? Tem muita gente, às vezes, de muito respeito, de muito valor, uma pessoa muito querida, uma pessoa que é usada por Deus como Naamã foi, e deu livramento. Só que às vezes a pessoa tem um segredo sombrio, um segredo pesado. E esse segredo, pessoal, era um segredo que poderia ser descoberto, prejudicar muito a vida dele. Eu vou ler o versículo 2, vai ficar mais profunda a mensagem. Diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. É interessante notar que essa menina foi levada cativa pelo Naamã, e essa menina se tornou escrava, empregada, serva da esposa de Naamã. E é óbvio que chegou ao conhecimento dela, como ela trabalhava na casa, vai chegar um momento que ela vai saber o que está acontecendo. E foi o caso, nós vamos ver logo no versículo seguinte. Ela descobriu que ele era uma pessoa leprosa. Mas olha que interessante, ela não expôs esse segredo sombrio
de Naamã. Porque imagine, se ela fosse uma menina vingativa, uma menina revoltada, porque ela foi tirada da casa dos pais. Agora imagine a cena. Ela poderia dizer, eu vou me vingar. Agora ele me paga. E eu vou falar para todo mundo que ele tem lepra. Ele está tendo vitória, é de grande respeito aí diante dos outros, mas ele tem lepra. É uma doença contagiosa. E eu vou falar, porque ele pode contaminar muita gente, e isso se ele já não contaminou. Quantas pessoas Naamã tinha abraçado, apertado a mão, e muitos não sabiam disso. Mas ela não fez isso. Ela não expôs a lepra de Naamã. Ela guardou para si. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar expondo lepra dos outros, expondo a nudez dos outros. Nós não temos esse direito. Não cabe a gente. Por mais que a gente foi injustiçado, como ela foi injustiçada. Foi tirada da casa dos pais, estava ali. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Você vai ver que depois Naamã se converte. Nós podemos ver também Noé. Noé teve um momento de embriaguez e o seu filho, o cão, foi lá, viu a nudez do seu pai e saiu contando para todo mundo, contou para os seus irmãos a nudez do seu pai. Os irmãos, quando souberam disso, foram lá e virados de costas para o seu pai, que estava dormindo nu, e descobriram o seu pai. E é o que nós temos que fazer. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje, e muita gente para ganhar like, para ganhar seguidores, principalmente nas redes sociais, estão expondo o pecado dos outros, estão expondo os erros dos outros. E infelizmente, muitas pessoas não estão conseguindo mais se levantar. Nós não temos esse direito. Eu já disse aqui, pela revelação da palavra, que Jesus não expôs o pecado de Judas. Mas na Santa Ceia ele disse, um de vós há de me trair. E eles começaram a perguntar entre si, porventura sou eu? Quem é? Jesus não citou nome. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Jesus disse, nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em vez de expor a nudez das pessoas, a sua lepra, o seu pecado, nós devemos cobri-la, orar a Deus, clamar a Deus. Nós não temos o direito de divulgar, de jeito nenhum. Porque imagine se fosse passado no cinema. Imagine, lá no telão, o que a gente pensa às vezes, o que a gente faz às escondidas, que ninguém sabe. As hipocrisias. Porque tem muita gente que é hipócrita. Tem muita gente que acha que é mais santa do que Deus, que ela não peca, que ela é perfeita. Aí fica expondo o pecado dos outros e divulgando os erros dos outros. Agora você imagine uma pessoa, irmãos, que por causa do seu pecado exposto, está atormentada. Está oprimido, o diabo se aproveita daquela situação. Porque na mente daquela pessoa, ela fala, essa igreja me expôs a isso. O que eu vou fazer na igreja? Então Deus não me ama mais, Jesus não me ama mais. Jesus, pessoal, se a gente olhar para a palavra, ele expunha os fariseus. Os fariseus ele expunha. Mas os discípulos, as pessoas não. A Bíblia fala em Mateus 23 que Jesus chama ele de sepulcro caiado. Pessoas falsas e fingidas. Porque eles sabiam que era Cristo. É diferente. Eles não eram inocentes em relação à palavra. Mas o que a gente vê, infelizmente, são pessoas sem caráter nenhum. E quer julgar e expor o pecado dos outros. Mas ela mesma, só o fato dela fazer isso, ela está sendo um fofoqueiro, uma fofoqueira. Expondo o pecado dos outros. E a Bíblia diz que os fofoqueiros e os maldizentes não vão herdar o reino dos céus. Essa menina, ela guardou o segredo. E eu fico imaginando que essa menina, ela esperava uma oportunidade
de falar do seu Deus. Essa menina, com certeza, não estava ali por acaso. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma o mal em bem. Até coisas ruins que nos acontecem têm um propósito de Deus. O que essa menina faz? Diz o versículo 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Em nenhum momento essa menina quis se vingar. Em nenhum momento essa menina guardou ódio no seu coração, raiva no seu coração. O que dá a entender é que essa menina teve alguém que a ensinou, que a discipulou, que a doutrinou de acordo com a palavra. Essa menina vivia a palavra. É óbvio, ela não queria estar ali por ela mesma. Ela queria estar na sua casa. Ela queria estar com seus familiares. Mas tem coisas que nós não entendemos, irmãos. É o caso de José do Egito. Estava na casa do seu pai, teve um sonho que não era nem dele, teve um sonho que era de Deus, depois teve outro que era confirmação. Era um sonho de Deus. Mas olha aí o que acontece com ele quando ele conta os sonhos. Olha onde ele vai parar por causa de inveja e ameaça de morte dos irmãos. Ele vai parar lá no Egito. Mas Deus preparou tudo isso para que ele estivesse lá. Para que ele se tornasse salvador da nação do Egito e das nações. Inclusive da sua família. E o próprio José reconhece isso quando ele fala para os seus irmãos: Deus me mandou à frente de vocês, para que vocês não morressem de fome. Pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de todos vocês. Ele não guardou mágoa no coração. Mas é óbvio que ele ficou chateado. É óbvio que ele ficou triste. Mas depois ele entendeu o propósito de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com a ofensa, com a mágoa, com o ódio. Porque isso é uma arma do inimigo para nos envenenar, para nos prejudicar. E para que o propósito de Deus não se cumpra em nossas vidas. Às vezes Deus vai permitir que você esteja em um lugar que você não gostaria de estar. Mas tem alguém ali que precisa ser curado da lepra. Tem alguém ali que precisa ser salvo do seu pecado. Tem alguém ali que precisa ser perdoado. Tem alguém ali que precisa de libertação. Não questione Deus. Se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que anda na palavra. Essa menina disse: tomara a Deus, minha vontade é que você estivesse diante do profeta de Israel, do profeta de Deus. Eliseu, ele tinha restaurado a sua lepra. Jesus não tinha vindo ao mundo ainda. Hoje você não precisa ir atrás do homem, você precisa ir atrás de Deus no nome de Jesus. Esse é o segredo. Mas tem homens de Deus que Deus usa, que é instrumento do Senhor, instrumento de salvação, de cura, de libertação. Deus usa homens. É óbvio que ele usou mula, Deus usa quem ele quer, mas quero dizer para você, tem homens de Deus de verdade ainda, tem mulheres de Deus de verdade ainda. E essa menina, ela estava torcendo pela cura de Naamã. O que dá a entender, como ele era uma pessoa de muito respeito, as pessoas o respeitavam, não porque ele oprimia as pessoas, não. O que dá a entender é que as pessoas admiravam Naamã. Ele conquistou isso, não por força. Porque tem muita gente que quer conquistar o respeito dos outros impondo. Quer conquistar a obediência dos outros ameaçando. Essa pessoa não vai conseguir o respeito. Se a pessoa obedecer é por causa que ela está fazendo isso por medo. É por medo, não porque ama a liderança, não porque ama o pastor, não porque ama o ministro, o chefe. É porque ele ameaça de mandar embora, de fazer isso, de prejudicar. E a pessoa por medo obedece. É coisa séria isso. Mas um dia nós vamos estar diante de Deus. Mas o que dá a entender, Naamã era uma pessoa de muito respeito. Uma pessoa muito querida que até Deus usou para dar livramento aos sírios. Se Deus fez isso, pessoal, o que dá a entender é que esse homem tinha bons frutos, mas tinha uma lepra, tinha um segredo sombrio. E agora? Eu fico imaginando quando essa menina chegou na casa deles e de repente ela descobriu. Mas em nenhum momento ele tomou uma atitude contrária em relação à menina. E em nenhum momento também a menina disse: eu vou me vingar. Que coração que tinha essa menina. Está faltando essas meninas, essas mulheres de Deus, pessoal, esses homens de Deus que sejam instrumento do Senhor para levar uma palavra de bênção, para levar uma palavra
positiva, a palavra da verdade. Tem muita gente que precisa, tem muito Naamã, irmãos, leproso. Então não reclamem lá do seu serviço. Talvez você não entenda por que você está nessa empresa. Você não está entendendo por que você está nesse lugar, nesse ambiente. É que aí tem um propósito. Tem um propósito, alguém precisa ser alcançado aí. A Bíblia fala que Filipe estava tendo grande sucesso, ministerialmente falando. Mas de repente Deus manda ele lá para o deserto para salvar um etíope, uma pessoa, para ser pregador de uma pessoa. Imagine, aquele homem saiu e pregou na Etiópia. Imagine, os etíopes conheceram a verdade através dele. A mulher samaritana. Às vezes não entendemos certas coisas. Aquela mulher samaritana evangelizou uma cidade inteira, que aquela cidade veio aos pés de Cristo depois, veio querer ouvir, aprender mais de Jesus. É interessante notar que se porventura ela expusesse, imagine a cena, se ela falasse para os soldados, se ela publicasse, se ela divulgasse, Naamã tem lepra. Imagine os seus soldados, as pessoas ao seu redor iriam dizer, como que pode você fazer isso com a gente? Você poderia nos contaminar, que é isso que você fez? Quantas vezes eu te abracei, quantas vezes eu te dei um aperto de mão? Imagine, ele ia ter que ficar excluído, morar isolado, que era o correto. Porém, Deus tinha uma obra, tem coisas que nós não entendemos. E diz a palavra do Senhor. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então Naamã chegou diante do seu chefe, diante do seu líder, diante do rei, e falou e expôs o que a menina disse. A menina disse, se eu estivesse lá diante do profeta de Deus, ele restauraria a minha lepra. Ele poderia dizer para aquela menina, quem você pensa que é? Eu vou te ouvir? Você? Se seu Deus fosse com você, nem aqui você estaria. Você fala tanto desse Deus que me deu vitória e você está aqui na minha casa. Quem você pensa que é? Você acha que eu vou te ouvir? Isso é profundo, pessoal. Mas ele ouviu. Tem gente que às vezes está numa posição, não quer ouvir os pequenos. Não quer ouvir de jeito nenhum. Essas pessoas que têm um ar de superioridade, elas não conseguem ouvir os pequenos. E é interessante notar que Deus, Jesus falou isso, né? Que ele, Mateus 11:25, que ele revela o seu segredo aos pequeninos, irmãos. Essas pessoas que se acham que é a base da força, querer controlar, dominar para ter respeito. Mais uma vez, essa pessoa só obedece por causa da ameaça. Se tem alguém me ouvindo aí e age assim, você não é uma pessoa querida por essa pessoa. Você que ameaça constantemente. É só base de ameaça. Se não fizer, você vai ver. Se não fizer, essa pessoa te suporta. Não é por força nem por violência. É pelo exemplo que você vai conquistar. O amor das pessoas, a admiração das pessoas. E tem muita gente que é invejosa às vezes. Porque o outro age diferente dele, tem admiração, respeito. E ele fica com inveja e de vez agir da mesma forma, não oprime. Quer mostrar que é melhor do que o outro. Isso é muito triste. Continuando, diz a palavra, então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Primeira coisa aqui, quando ele falou com o rei a respeito da menina, que falou se tivesse diante do profeta de Israel, ele seria restaurado da lepra, aqui declara a palavra que ele pegou uma carta, e não somente isso, ele pegou prata, ele pegou ouro, pegou aquelas vestes caras para presentear o profeta. As coisas de Deus, irmãos, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Infelizmente, algumas pessoas, por não ter entendimento, como o caso dele aqui, ele não tinha entendimento, ele acha que deveria dar alguma coisa de valor para receber em troca uma bênção, um milagre de Deus.
As coisas de Deus são de graça. Você não precisa pagar. As pessoas confundem muito isso. Tem gente que faz certos tipos de voto pela emoção e não pelo espírito. Tem que tomar muito cuidado com isto. E tem muita gente que se deixa se levar também. Quando promete a ela, se fizer tal voto, vai acontecer tal coisa na vida dela. Cuidado. É óbvio que o dízimo é do Senhor, porque eu creio na bênção do dízimo. Nunca deixei de dizimar na minha vida, desde quando me converti, mesmo quando estava no deserto. Já quem conhece aqui a minha história sabe disso. Nunca deixei. Mesmo quando abandonei tudo para fazer a obra de Deus. Trabalhava numa boa empresa. Eu me lembro que eu fazia 3 carrinhos de compra. Ganhava muito bem mesmo. Não era pouco não. Se fosse ver nos dias de hoje, eram 7 mil, 8 mil reais. Deixei tudo por causa da obra. Então assim, quando eu fui para o deserto, que Deus permite. Às vezes meu filho queria uma bala, não tinha 10 centavos. Às vezes minha esposa fazia trabalho de faxina às vezes. Quando surgia, viu pessoal? Passar uma roupa. Mesmo assim ela ia lá e tirava o dízimo. Porque a gente sempre foi assim. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nunca nos faltou, irmãos. Deus sempre cuidou da gente, mesmo no deserto. É um momento de abundância e um momento de escassez. E às vezes Deus prova a gente. Mas a partir do momento que a pessoa acha que para receber uma bênção de Deus ela tem que dar alguma coisa, isso é negócio, irmãos. E como Deus, irmãos, fica triste com essa situação. Mas ele fez isso porque não tinha entendimento. E muitos fazem isso, querem pagar a bênção, achando que vai agradar a Deus. Não faça isso. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel nas suas ofertas, mas não faça negócio com Deus. Se Deus te deu uma palavra, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, só confie, só acredite, porque Deus é bom, pessoal. O ouro, a prata é tudo dele. Outra coisa, a carta que foi enviada foi para o rei, não foi para o profeta. Ele buscou a pessoa errada. Era para ele falar com o profeta. Às vezes a gente está numa direção errada. Não é porque a pessoa, no caso aqui, estava na posição de rei, que você tem que falar com ele. Tem caso que é desnecessário. É óbvio, a autoridade, a gente tem que submeter e respeitar no Senhor. Infelizmente, não só no Brasil, mas o mundo está vivendo uma crise de autoridade. A autoridade a gente obedece, nós como cristãos, é no Senhor, é na palavra. Se de repente um governante, qualquer que seja o político, querer que um crente faça algo fora da palavra, ele não vai fazer. É só você se lembrar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, das leis que eles fizeram. No caso de Daniel, se você orar durante um mês, se for pego, você vai ser jogado na cova dos leões. Essa lei é contra a palavra, porque Deus diz, buscar mesmo e achareis, orai sem cessar. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram uma lei que eles deveriam se prostrar de uma imagem de ouro, senão seriam lançados na fornalha de fogo. E eles não se dobraram, porque a Bíblia diz que não se deve se dobrar, servir, se prostrar diante de uma imagem de escultura. Então eles estavam na palavra. Então quando vai contra a palavra, a gente não tem que obedecer. É simples assim. É desse jeito que funciona, seja quem for. Nem que a pessoa sofra as consequências. Quantos cristãos não perderam a sua vida por não fazer a vontade do rei, de um governante? Por exemplo, a história diz isso. A igreja primitiva, a primeira igreja, olha quantos homens e mulheres de Deus morreram, queimados, crucificados, jogados na arena, os leões, pois preferiram morrer do que negar o seu Senhor. Eu compartilhei um vídeo verídico esses dias de 70 cristãos que foram mortos no Congo. Lá é proibido se reunir, falar de Jesus, cortar a cabeça e enterraram, coisa séria. Aqui a pessoa tem liberdade ainda de culto para buscar Deus, servir a Deus. Hoje a pessoa para a igreja é uma luta. As pessoas não estão entendendo, pessoal, o que está acontecendo. E o inimigo está fazendo isso. Então as pessoas precisam despertar para o evangelho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que esses 70 cristãos morreram? Porque eles não obedeceram à lei do país.
Eles não estavam desobedecendo o presidente, o rei. Só que tem um rei maior, que é superior, que é Deus. É simples assim. Jesus não disse: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então ele buscou a pessoa errada. Cuidado se você não está buscando a pessoa errada. Por isso que as coisas não estão fluindo na sua vida, por isso que tem coisa que não está dando certo. Talvez você está colocando a expectativa aí em alguém que vai te frustrar, que vai te decepcionar. Você precisa colocar a sua fé em Deus. E tem aquelas pessoas certas que Deus coloca na sua vida, no seu ministério. É só você estar ligado, é só você estar atento. Diz aqui a palavra, no versículo 7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Aqui o rei também de Israel, pessoal, ele não teve discernimento. Ele não entendeu que aquela carta estava falando a respeito do profeta Eliseu, não estava falando dele. Ele leu e não entendeu. Tem muitas pessoas que examinam, por exemplo, as escrituras e não entendem. Aí como Mateus 13:19 diz, que quando a pessoa ouve a palavra e não entende, o diabo vem e rouba a palavra. Por isso tem muita gente que não é curada, não é salva, não é liberta. Por quê? Ela ouve a palavra, mas a palavra não entra no coração. O inimigo rouba essa palavra. E essa pessoa acaba sofrendo por falta de conhecimento. Aqui esse rei, ele agiu como um homem natural. E a Bíblia diz, em primeira carta aos Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. E não pode discerni-la porque ela se discerne espiritualmente. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Ele diz: sou eu Deus para matar e vivificar, para que envie a mim, para que eu restaure esse homem da sua lepra. Ele não entendeu que estava falando a respeito do profeta aquela carta, e não dele. Aí ficou zangado, chateado, furioso. Tem muita gente assim. Assim como aquele rei que não era para ele, tem coisas que não é para você. E você acha que é para você. Aí você fica chateado, triste. Tem coisas que não é para você fazer. Coloque isso no seu coração. Você tem que entender isso. E às vezes você quer fazer tudo. Quer fazer tudo nas suas costas. Quer colocar tudo nas suas costas. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Aí você vai carregar uma carga maior e muito mais pesada que você pode suportar. Você vai cair de cama, você vai ficar doente. Depois você vai ficar até chateado com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Então coloque isso no seu coração. Tem coisas que não é para você. Você tem limites. Você tem limites. Diz a palavra: pelo que notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Não era nada disso. Ele achava que Naamã estava buscando ocasião contra ele, que o rei da Síria, né, estava buscando ocasião contra ele, brigar contra ele, fazer alguma coisa contra ele. E não era nada disso. Ele interpretou errado. E quantas pessoas não estão interpretando algo errado, uma palavra errada, achando que a pessoa quer brigar com ela. Às vezes a pessoa está dando um conselho, às vezes a pessoa está dando uma palavra, está ensinando a respeito de um certo assunto, e a pessoa não aceita, bate de frente, acha que está pegando no pé, acha que está se levantando contra ela, que quer tomar o lugar dela, que se acha melhor do que ela. Quem é ela para me ensinar? Quem é ela? Meu Deus do céu, tem muita gente assim. Mas diz mais: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O profeta Eliseu, eu gosto demais da história do profeta Eliseu, demais. E diz aqui a palavra que quando ele ouviu que... É interessante que fala Eliseu, homem de Deus, a Bíblia, né? É muito forte isso. Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e que ele fez isso, o profeta disse assim: por que você rasgou suas vestes? Deixa ele vir a mim, você vai ver que é profeta em Israel. Cuida a entender que o rei era incrédulo. Porque se ele leu a carta, o profeta Eliseu ficou
sabendo que ele ouviu alguém falar. Olha, o rei recebeu uma carta aí a seu respeito, que você deveria restaurar a lepra de um homem aí. E o rei rasgou as vestes e tá chateado, tá furioso. Tá achando que o rei da Síria, aqui na mão, o chefe do exército, está querendo alguma coisa contra ele, está conspirando contra ele. Aí ele falou, deixa ele vir para mim, rei. Ele chamou a atenção do rei. Você vai saber que há rei em Israel. Isso quer dizer que o rei não acreditava que havia rei em Israel, que havia Deus em Israel. Infelizmente, o rei todo-poderoso, o grande eu sou. Tem muita gente, irmãos, que às vezes se diz de Deus, mas não crê em Deus. Não crê de jeito nenhum. Ela não crê que Deus pode mudar uma situação, mudar um coração, abrir porta no ar. Você não crê que Deus pode fazer florir no deserto, num lugar seco, pode inundar de água, e pode multiplicar o azeite, multiplicar os pães. Tem gente incrédula. A gente precisa crer nesse Deus que a gente serve. Ou a gente crê ou a gente não crê. A gente não pode ficar em cima do muro. Se Deus é por nós, que será contra nós? Só se houver uma pontinha de dúvida, Deus não opera. Nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, não se estribar no nosso próprio entendimento. Nós temos que ter a sua ousadia que Eliseu teve, de falar para o rei, deixa vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Pode deixar que Deus vai me usar aqui. Essa história vai mudar, ele vai ser curado, vai ser restaurado. Essa ousadia que a gente tem que ter. E às vezes, Deus vai permitir certas situações para que isso aconteça. Deus quer se mostrar forte na sua vida, como diz lá em 2 Crônicas. Deus quer se mostrar forte. Mas você tem que ter um coração perfeito, confiante nele. Se você deixar, ele vai se mostrar forte na sua vida. Diz a palavra, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Irmãos, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabia que Naamã não precisava somente de cura. Ele precisava ser tratado do orgulho. Ele era muito orgulhoso. Apesar de ser um chefe de grande respeito, de ser usado por Deus, mas ele tinha um orgulho. E Deus teve que tratar com o orgulho dele antes de operar o milagre. O orgulho é pior do que a lepra, irmão. O orgulho, você sabe que foi o primeiro pecado que houve. Foi orgulho. E isso aconteceu lá no céu. Quando o anjo de luz, quando Lúcifer se orgulhou, deixou o orgulho entrar no coração e queria ser maior do que Deus e tomar o lugar de Deus. Cuidado com o orgulho. Tem muita gente que às vezes não está sendo curada por causa do orgulho. Tem muita gente que Deus envia alguém lá na porta dela para ajudá-la, mas ela fala que não precisa e está precisando. Eu costumo dizer que tem pessoas que chutam o anjo. Deus envia o anjo lá para trazer uma bênção. Não quero não precisa não. E a pessoa foi tocada por Deus para fazer isso. Cuidado com orgulho. Todo mundo vai ficar olhando, vai ficar reparando, vão dizer. E daí? E daí? Nós estamos vendo aqui um homem que estava com um problema seríssimo. Quando ele chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu não saiu para cumprimentá-lo, não. Tem gente que fica chateada, porque, nossa, o pastor não me cumprimentou. Às vezes nem viu, irmão. O obreiro não me cumprimentou hoje. A irmã não me cumprimentou. O irmão não me cumprimentou. O jovem não me cumprimentou. Fulano não me cumprimentou. Estou chateado. Que criancice. Às vezes a pessoa não viu.
E se viu, se de repente, ora por ela, a pessoa não está bem. Se viu, ainda virou a cara, meu Deus do céu. Aí, literalmente, essa pessoa não está bem. Está ferida, tem alguma coisa no coração daquela pessoa. Você ora por ela. Em nome de Jesus. Tem aqueles religiosos, né? Que se tiver a irmã de saia, dá paz do Senhor. Se não tiver, isso é antigo. É um entendimento. A pessoa acha que é daquela forma, que ela aprendeu assim. Não é pecado em si. É que ela aprendeu assim. É que nem tem gente que fala assim, não recebo o paz do Senhor, não, tenho que ser paz de Deus. Tá bom, paz de Deus. Acabou, pra quê? Ficar discutindo coisas bestas, banais. Então ele não me cumprimentou, ele ficou chateado. Eu pensei que ele ia sair aqui. Eu pensei que ele ia me cumprimentar, iria colocar a mão na minha cabeça, invocar o seu Deus, ia mandar o mal embora. Ainda me manda me lavar nesse rio Jordão barrento, sujo. Quem ele pensa que eu sou? Sendo que os rios de Abana e Farpá são melhores, são mais limpos. São rios de primeira, agora mandando me mergulhar nesse rio podre, sujo. Foi onde Jesus se batizou, onde aconteceu alguns milagres, onde Josué atravessou, o rio parou, quase ele perde a bênção. E tem pessoas quase perdendo a bênção por causa do orgulho. Orgulho besta. E às vezes a pessoa não percebe que é orgulho. Diz aqui a palavra. Ele mandou um mensageiro, falou, vai lá e lave 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. É óbvio que ele poderia ter ido lá recebê-lo. Mas Deus é que estava dirigindo aquela situação. É Deus que estava no controle daquela situação. O Naamã precisava ser tratado no seu espírito, na sua alma. E diz a palavra, versículo 13. Aí ele foi embora com indignação, chateado, cheio de raiva. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Graças a Deus que tem essas pessoas, né, pessoal? Que vem dar uma palavra, aquela pessoa vem estar indignada, está chateada como Naamã, orgulho besta, ele não percebe. Aí vem, pacifica a situação, procura trazer paz para aquela situação, porque ele foi indignado e estava indo embora com indignação contra o profeta Eliseu, que estava sendo instrumento de Deus. E quantas pessoas não estão fazendo a mesma coisa? Está indignado com o profeta de Deus, está indignado com o homem de Deus, um pastor, uma irmã, um obreiro, uma obreira, está chateado porque teve uma direção de Deus, deu a palavra e acha que está desmerecendo ela, que está humilhando ela. Foi assim que Naamã se sentiu. Nem cumprimentou. Às vezes Deus permite isso para quebrar a pessoa no meio, irmão. Para reconhecer que ela não precisa só ser curada, ela precisa ser liberta do orgulho. O orgulho é que nem mau hálito. A pessoa tem e não percebe que tem. Esse homem, esses servos aqui, falaram com ele, incentivaram ele, não, vai lá, se o profeta não mandasse você fazer grande coisa, você não faria. Quanto mais mergulhar no rio Farpá, que custa, sei lá. Vai lá, faz isso. A Bíblia não cita os nomes desses servos, mas foram instrumento de Deus. É forte isso. Tem gente que a gente não conhece, não é famosa, mas está nos bastidores. Fazendo coisas incríveis para Deus. Fazendo coisas gloriosas para Deus. Fazendo aquele trabalho social, está intercedendo, está clamando. Também tem pastor que não imagina, tem irmãzinho orando por ele, um irmão. Pessoas fazendo coisas gloriosas nos bastidores. E ninguém conhece, ninguém sabe. Mas Deus está vendo. E essa pessoa será recompensada. Davi não era conhecido. E nem reconhecido. Nem pelo seu próprio pai, nem pela sua própria família. Mas Deus viu ele lá, cuidando das ovelhas.
Isso é muito forte. Deus olha o coração, irmãos. Deus olha para o coração. Às vezes a pessoa está reunida no banquete e te exclui, porque você é pequenininho. Isso aconteceu com Davi. Você não é honrado pelo pai, porque você é pequeno, você é o menor. E às vezes, quem está sentado à mesa do banquete, às vezes não são nem aqueles que honram o seu líder, o seu chefe, o seu pastor. Às vezes são aqueles que bajulam. Infelizmente, muitos desses são queridos, que estão ali encostados só para tirar proveito. É excluído da mesa. É triste isso. Deus sabe do meu coração e sabe que eu estou falando a verdade. Eu sempre prezei os pequenos. Desde quando me converti, quando vim para o ministério, principalmente depois que Deus confirmou meu ministério. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Tem muitos homens de Deus, irmãos, que eu conheço. Homens de Deus de verdade. E às vezes, irmãos, é excluído. Não está sentado na mesa. Não tem uma oportunidade. Homens de Deus que se consagram. Você fala da palavra. Homens de Deus de verdade. Pessoas espirituais. Você deve conhecer também. Talvez isso aconteça com você. Mas não guarde nada no seu coração. O mais importante é você fazer para Deus o que você está fazendo, mesmo se não for reconhecido, e com excelência. Porque a tua recompensa vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aqui diz, no versículo 14, que Naamã ouviu os teus servos. É interessante notar que ele não só viu a menina. Você percebeu que Naamã, querendo ou não, ele tinha um coração humilde. Ele ouviu a menina, ele poderia dizer para a menina, quem você pensa que é? Para mandar fazer alguma coisa? Mas ele é humilde, ele ouviu. Ele ouviu o rei, vá lá, vai para Israel. Só que ele buscou a pessoa errada. Mas ele ouviu o rei. Agora ele ouviu os seus servos. Isso dá a entender que ele tinha um espírito ensinável. E tem gente que não tem. Lembrando que ele era um chefe, hein? De muito respeito. O que dá a entender que era muito querido. Mas tinha um coração humilde. Isso é raro, hein? Isso é raro nos dias de hoje. O que ele fez? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino, de uma criança, e ficou purificado. Quase ele perde a bênção. Mas eu imagino que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes, para que cada mergulho purificasse ele do orgulho. Lavar do orgulho. Irmão, se precisar descer, desce. Vá para a casa do oleiro, meu querido, e desce. Desce diante de Deus. A gente precisa descer, a gente precisa mergulhar. Às vezes a gente está com a lepra do orgulho, irmão. De superioridade. Às vezes nós estamos com a lepra da mentira. Tantos outros tipos de lepra, mas o orgulho é o pai de todos eles. O orgulho é terrível, irmãos. O orgulho, a pessoa não percebe, ela afasta as pessoas dela. As pessoas falam dela. Aquela pessoa é orgulhosa, aquela pessoa soberba, aquela pessoa é metida, ela se sente superior, ela pisa nos outros, ela não respeita os pequenos, aquela pessoa. E às vezes, essa pessoa está até numa liderança e tem subordinados que obedecem por causa do medo, mas não tem admiração nenhuma. Misericórdia, irmãos. É que nem Diótrefes. Preguei esses dias. Se achava o dono da igreja, não recebia os irmãos, expulsava os irmãos da igreja, não recebia o apóstolo João. E o povo da igreja não sabia que Diótrefes estava fazendo isso. Mas João disse, o apóstolo João, quando eu estiver aí, eu vou falar tudo o que você está fazendo. Porque o povo da igreja não sabia o que Diótrefes estava fazendo. O povo da igreja não conhece os bastidores
E bastidores não é para ser pregado, irmão. Porque pode escandalizar os mais fracos. Pode fazer a pessoa se desviar e se perder. A gente não tem esse direito. Porque nós não somos perfeitos. Às vezes as pessoas, irmãos, se descobrirem certas coisas, não quer dizer que todos são pecadores. Não é isso que eu estou querendo dizer. A pessoa não tem estrutura. Por isso, é muito triste quando uma pessoa sai de um ministério e fica falando do ministério. E critica a liderança, e fala mal da liderança. Você vê que a pessoa está ferida. Ela precisa de tratamento, precisa de cuidado. E às vezes grandes pessoas de Deus. Outros não, já são maldosos mesmo. Porque quando a pessoa é de Deus, vai chegar um momento que Deus vai quebrantar o coração dela. Ela vai cair em si e vai ver, puxa, por que eu falei isso? Até postei, depois vai lá e tira, apaga. Por quê? Porque essa pessoa entendeu que ela estava ferida e falou que não deveria ter falado. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Naamã foi curado. Mergulhou 7 vezes. Não foi 5 nem 6. A obra foi completa e perfeita. Eu quero dizer para você que se você obedecer a Deus, ter um coração humilde, vai ter milagres na sua vida. Mas às vezes é necessário você ter um espírito ensinável, ter um coração humilde, ouvir as pessoas, ouvir os pequenos. Lembre-se da menina, o início da mensagem que eu não vou pregar de novo. Lembre-se do início. Naamã tinha um segredo sombrio. Ele tinha lepra. Ninguém sabia. Mas Deus usou aquela menina. Ela estava ali porque tinha um motivo. Então para de reclamar. Para de murmurar. Deus, por que eu estou aqui? Você está ali para cumprir um propósito. Por que Paulo e Silas foram parar na prisão? Porque tinha que salvar o carcereiro e toda a sua família. Por mais que eles estavam com uns vergões nas costas, foram espancados. A gente precisa entender o propósito de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu carrego as marcas de Cristo. Cuidado com esse evangelho light que está sendo pregado. Esse evangelho de alta ajuda. Estou pregando e comentando sobre isso. Cuidado. Isso é só momentâneo, irmão. O evangelho confronta. A palavra tem que falar com a gente, mexer com a gente. Em nome de Jesus. Cuidado com esse evangelho pomposo, que não fala de cruz, não fala de arrependimento, não fala de salvação. Aquela palavra que o apóstolo Paulo disse está se cumprindo. 2 Timóteo 4,3. Vai chegar um tempo que eles não vão dar mais ouvido à verdade. Ele dizendo, porque eles vão ajuntar mestres para ouvir o que eles querem ouvir. E é o que a gente mais está vendo nos dias de hoje. Mas graças a Deus, que Deus tem os seus remanescentes. Qual é a palavra de hoje? Coração humilde, você quer cura, mas às vezes você precisa ser curado do orgulho. Se você for uma pessoa humilde, Deus vai exaltar você. Tem muita gente capacitada, muita gente abençoada, mas às vezes tem um tipo de lepra na vida dela. E a pessoa não está percebendo. Mas tem alguém torcendo pela sua cura. Sempre tem essa pessoa como aquela menina que não tinha nenhum sentimento de vingança. Mas ela torcia para que ele tivesse diante do profeta de Deus. Para que ele fosse curado. Tem gente torcendo por você. Você nem imagina. Às vezes pessoas que você olha assim, você fala, como que pode essa pessoa me dar um conselho desse, uma palavra dessa? Eu já tive algumas experiências e eu nunca me esqueço, já tive várias, mas vou citar uma de uma senhora. Estava conversando com ela. Não tem leitura direito, não tem estudo. A senhora de idade, estava conversando com ela, de repente ela toca no assunto, toca no outro. Falei, glória a Deus. Como Deus usa os pequenininhos. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, irmãos. Continue na sua humildade. Continue servindo a Deus com fidelidade. Em nome de Jesus.
Deus coloca no ministério aquele que é fiel, disse o apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você, continue sendo fiel a Deus, servindo a Deus com excelência. Em nome de Jesus, não importa o ambiente, não importa o lugar. O que importa é você servir a Ele de todo o coração. E o demais Ele vai fazer na sua vida, em o nome de Jesus. Eu quero orar agora com você em nome de Cristo. Quero pedir a Deus uma bênção de todo o meu coração. Eu quero pedir que Deus te derrame uma unção agora sobre você. Eu sei que você precisa de uma bênção. Eu sei que você precisa de um milagre. E nós vamos clamar a Deus em o nome de Jesus. Tem alguém que precisa de renovo. Está precisando de um avivamento. E Deus é fiel. Se você puder fechar os teus olhos, oremos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, Senhor, por cada ouvinte, por cada pessoa que está nessa live. E eu clamo a Ti porque para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor todas as coisas são possíveis. E o Senhor não é somente Deus de perto, mas de longe. Tu sabes que tem gente aqui nessa live que precisa de cura. Tem gente que precisa de libertação. Tem gente que precisa de uma porta aberta. Tem gente que precisa de uma bênção no casamento. Que precisa de uma bênção nos filhos, na parentela. Tem gente que precisa de um milagre financeiro, de uma bênção ministerial. Por isso, ó Deus, ordena os teus anjos e faça cair por terra todas as correntes espirituais que prendem essa pessoa, que está atrapalhando a vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu clamo a Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mostra a Tua glória e o Teu poder, destruindo as artimanhas de Satanás, destruindo as doenças e as enfermidades, derrubando as barreiras ministeriais e espirituais, derrubando, meu Deus querido, a muralha que atrapalha essa pessoa de prosperar. Pai, arranca agora tudo aquilo que não provém de Ti. Que seja desfeito todo o trabalho de macumba e de bruxaria e de todo o trabalho feito. Meu Deus querido, que o desviado caia em si volte. Que haja restauração e renovo na vida desta pessoa que um dia foi fervorosa e cheia do Espírito Santo. Eu uso o Teu poder para repreender todo o mal. E em nome de Jesus Cristo, diabo, eu quebro o Teu poder. E eu sei que você está me ouvindo. Você vai embora com essa doença. Você vai embora com essa enfermidade, com esse castigo, com essa perturbação, com essa opressão do inferno, com essa amarração sentimental, com essa amarração profissional e ministerial. Eu te ordeno, sai da casa desta pessoa. Vai embora da cama desta pessoa. Você não deixa ela dormir à noite. Ela ouve voz e vulta, insônia. Essa pessoa não tem paz. Essa pessoa foi vítima de um trabalho de bruxaria, de macumbaria. Eu quebro o teu poder, diabo. E eu desfaço esses trabalhos. Você vai embora em nome de Jesus. Todo espírito contrário que atua através do vício, das drogas, de brigas e contendas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te ordeno que saia. Todo tipo de doença, até mesmo incurável, todo tipo de dor, todo mal nos ossos, nos nervos, vai embora. Todo mal na área profissional e financeira, saia, vai embora, em o nome de Jesus. Pai, confirma o milagre, confirma esses sinais com milagres, derrama bênçãos sem medidas para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.